Olá, meus amigos. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu queria te dar uma sugestão. Para você que entende inglês, tem um podcast que eu gosto muito chamado Time Suck. É um podcast em que o apresentador ele estuda em fontes confiáveis os mais variados assuntos e ele conversa a respeito desses assuntos. Então ele informa, né? E ele também comenta, ele faz, né, a crítica dele em relação àquele determinado assunto, ou pelo menos em relação a aspectos, né? Alguns aspectos de um determinado assunto. E ele apresenta tudo com muito bom humor, com um tom de deboche, um tom de sarcasmo, sempre que possível, para a gente aprender de uma forma gostosa, de uma forma leve. E, e essa semana eu escutei um dos episódios, um dos episódios dele, o tema era mormonismo. Olha, eu dei muita risada. Eu vou deixar para você o link na descrição do vídeo, tá? Desse episódio para você escutar. É, ele tratou assim dos pontos mais importantes desde a história, desde a fundação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias até a maneira como ela é administrada hoje em dia. Ele fala um pouquinho sobre os mormons fundamentalistas, né? Ele fala sobre a prática da poligamia. E é muito engraçado porque você escutando ele falar, quer dizer, ele não é mórmon, ele conheceu a igreja, ele teve contato com a igreja, mas ele não é membro, né? Nunca foi. Então ele contando as coisas sob o ponto de vista de uma pessoa de fora, imparcial, você escuta e você pensa, gente, como foi que eu fui cair nessa? Como foi que eu fui acreditar nessas coisas? Então ele fala, né, que o livro de Mórmon, por exemplo, é o único livro na história da humanidade que foi escrito em um idioma chamado egípcio reformado, idioma esse que não existe. Ele fala, né, sobre Joseph, sobre o caráter dele e como sempre que ele queria fazer alguma coisa que era de interesse pessoal dele, ele por conveniência recebia uma revelação de Deus. E aí ele cita, claro, né, a poligamia e outras práticas, mas eu prestei atenção, né, as coisas que ele falou, ele não se contradisse em nenhum momento, ele não passa nenhuma informação falsa. Ele comenta, né, que existem provas arqueológicas de que não existiam cavalos aqui nas Américas naquele período em que o livro de Mórmon foi escrito, mas tem cavalo lá na história. E aí você pergunta para as pessoas por que que você deveria acreditar naquele livro, né? E as pessoas dizem, porque é verdade, ué. Você tem que acreditar porque ele é verdadeiro. Então ele fala de uma forma assim que é muito, muito engraçado. Eu adorei. Você vai dar muita risada, viu? Então eu vou deixar na descrição aí do vídeo o link para você que quiser escutar. Todos aqueles assuntos que ele cobre nesse episódio, eu cobri para você aqui em vários vídeos, porém eu fiz do meu jeito, né? Ele faz do jeito dele, que é muito mais divertido do que o meu. Inclusive, ele não fala palavrões durante esse episódio, porque geralmente ele fala palavrão. Eu adoro. Eu gosto, né? Porque a vida inteira, ai, não pode falar palavrão, né? Então agora, ai, eu quero mais escutar e falar também. Mas ele não falava palavrão, porque ele disse que mormons não podem falar palavrão. Ele não é desrespeitoso, ele é bem realista nas coisas que ele fala, tá? E ele não se contradisse, ele não passou nenhuma informação falsa. Então, realmente, as fontes nas quais ele pesquisou são confiáveis, tá? Fica aí a dica para você, tá? Hoje, ao invés de ler uma história nova, a gente vai saber sobre como uma brasileirinha que mandou a história dela pra gente ano passado, como ela está agora. Eu geralmente não faço isso, né? Eu não falo para você. Algumas pessoas me mandam um e-mail, né, me dizendo, meses depois, me falando como elas estão e tudo, eu acho isso muito bacana. Porém, esse e-mail dela eu considero um testemunho muito importante para aqueles de vocês que estão assistindo, né, aos vídeos e frequentam a igreja e morrem de medo de sair de lá, principalmente porque você passou pelo templo e você recebeu aquela ameaça horrorosa de Satanás, né? Então você morre de medo de sair e você precisa escutar o testemunho dessa brasileira, tá? Ela fala o seguinte: Olá, Vânia. Mandei uma mensagem para você em 2019 sobre minha situação na igreja.
Você fez um vídeo com o tema Medo de Quebrar os Convênios do Templo. Então, quando eu contei a história dela, o título do vídeo era Medo de Quebrar os Convênios do Templo, tá? Talvez você tenha assistido, e se não assistiu, talvez valha a pena você assistir para você entender o que aconteceu com ela e o que está acontecendo agora, tá? Quando eu enviei aquele e-mail, eu estava com muito medo, acabando de tomar a decisão de sair da igreja. Fiquei alguns meses com muito medo e insegura. Fui assistindo seus vídeos e constatando que tudo fazia sentido para mim. Depois de alguns meses, comecei a sentir uma alegria dentro do meu peito. Comecei a aceitar o Cristo da maneira mais simples que pude encontrar. Assisti vídeos de um pastor de outra denominação, as explicações dele sobre o Evangelho, e fui conhecendo um outro Jesus e um outro Deus. Nessa igreja não se paga o dízimo, somente ofertas. Tenho ido a alguns cultos com minha filha, que me convidou a primeira vez. Ela nasceu na igreja e viveu lá por 27 anos, na igreja Mormon, tá? Está fazendo muito bem a ela. Ela diz que sente um jugo suave e um fardo mais leve, que encontrou um Jesus amoroso, misericordioso e que trouxe alegria ao seu coração. Ouvindo as palestras nos cultos, também me encontrei com um Jesus maravilhoso, diferente daquele que eu servi por tantos anos e um lugar onde vivi por 35 anos. Ela foi membro da Igreja Mormon por 35 anos, tá? Obrigada, Vânia. Meus olhos se abriram. Meus filhos estão mais felizes hoje. Ainda encontram dentro de si resquícios dos ensinamentos mormons, mas hoje não ferem tanto, não causam mais medo, nem vergonha, nem culpa. Vânia, fala no seu vídeo futuro que encontramos vida após o mormonismo. Não foi fácil vencer o medo do Deus Mormon, mas foi possível. É como se conseguíssemos respirar, voar e amar a Deus de uma maneira mais leve, assim como Ele é. Posso dizer que hoje sou livre. Beijos e muito obrigada. Obrigada a você, querida, por ter mandado pra gente esse testemunho de como a tua vida ficou depois que você saiu da igreja, tá? Eu achei muito interessante você falar aqui que você encontrou um Deus e um Jesus Cristo diferentes nessa igreja que você está frequentando. Eu nunca tinha escutado ninguém falar nesses termos comigo. E eu gostei muito. Você fala que encontrou um Jesus Cristo maravilhoso, né? Diferente daquele que você serviu por tantos anos na Igreja Mormon. Isso é muito forte e muito real também. Só o fato de você, né, de nessa igreja que você está frequentando, você não precisar pagar você não tem que pagar uma mensalidade, né, para ser um membro de bom status lá, que eles chamam de dízimo, isso já é uma grande coisa, você paga ofertas na igreja. Com certeza essa igreja que você está frequentando me parece ser cristã. Até porque você demonstra aqui uma leveza e uma liberdade que eu nunca senti como membro da Igreja Mormon. E com certeza você também não, porque é o que você fala aqui pra gente, né? Então, você que tá me escutando, meu querido, minha querida, né? Se você saiu da igreja há pouco tempo ou há muito tempo, muitas vezes você vai se sentir como ela se sentiu. Ela fala aqui, né, por exemplo, que os filhos dela ainda têm alguns resquícios do mormonismo, dos ensinamentos mormons, mas hoje já não ferem tanto, porque eles não causam medo, nem vergonha e nem culpa. Lembra do tripé? Que segura a Igreja Mormon de pé e te segura lá como membro dela? Então, o que acontece? Se você saiu há pouco tempo, há mais tempo, algumas vezes você vai sentir medo, você vai sentir insegurança, porque você vai pensar, será que eu devia ter saído da igreja mesmo, hein? E se ela for verdadeira? Ai, o que será que vai acontecer comigo, né, quando eu morrer? Será
que eu não vou para o reino celestial, né? Porque você ainda tem aqueles ensinamentos na tua cabeça muito fortes. Por que que você se sente assim? É claro que na igreja eles vão falar para você que isso é o Espírito Santo te falando que você tem que voltar para a igreja. É claro que eles vão falar isso e você vai acreditar porque você não tem como provar que eles estão errados. Acontece que a ciência tem a explicação correta para você, tá? O que acontece é o seguinte, você sente essa insegurança que essa nossa querida sentiu por algum tempo e você ainda sente medo, porque você foi vítima de manipulação mental no seu mais alto grau. Porque como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você não tinha espaço para pensar por si. Você não tinha espaço para questionar. Você não tinha espaço para viver a tua vida do teu jeito, para tomar as tuas próprias decisões. Então o teu cérebro acostumou a isso. Então agora que você saiu da igreja, você saiu daquela zona de conforto e vira e mexe, teu cérebro vai querer voltar para aquela zona de conforto porque é muito mais fácil. É muito mais fácil viver naquela pressão em que você não decide nada, em que você não acha nada, já está tudo achado por você, como eu já comentei aqui outras vezes, né? Eu tinha um presidente de Destaca que adorava falar isso. Ah, irmãos, em relação ao evangelho, você não tem que achar nada, já foi tudo achado por você. Existe muito perigo e muita manipulação e muito controle mental nessa frase, nessa afirmação, mas é exatamente assim, né? Que acontece. Então o teu cérebro vai voltar lá e vai sentir falta de viver a vida daquele jeito em que você não tinha que assumir total responsabilidade pelas tuas decisões, pelo teu estilo de vida, né? Então procura ficar tranquilo, tá? As coisas vão melhorando aos poucos, mas você tem que ter paciência com você mesmo. Cada um de nós tem um tempo para processar, para se livrar dos efeitos colaterais do controle mental, que a gente chama no popular de lavagem cerebral, que é só assim que a igreja funciona, né? Como você cria teus filhos, como você age em casa com teu marido, como você age como vizinho, quando você ajuda teu próximo, é tudo decidido por eles. Então você não está acostumado. Essas ferramentas o teu cérebro ele vai desenvolver aos poucos, tá? Então tem paciência com você que as coisas vão melhorar. Muitas pessoas saem da igreja e elas, como eu, por exemplo, eu não quero saber de religião nenhuma. Eu não quero. Eu tenho minhas próprias filosofias de vida e tá bom assim. Eu particularmente não quero religião, mas muitas pessoas se encontram em outras religiões quando saem da igreja mórmon, ou se encontram no espiritismo, kardecismo, budismo, né? Outras religiões cristãs. Algumas pessoas viram ateias, né? Quando saem da igreja. Você não deveria julgar nenhuma dessas situações, nenhuma dessas condições. Cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós tem uma necessidade diferente, as nossas necessidades deveriam ser respeitadas. É claro que na igreja existe aquela prepotência horrorosa de que aquela é a única igreja verdadeira. Que agora que você saiu de lá, você vai para as trevas exteriores, você negou o Espírito Santo, você vai perder a exaltação, perder as bênçãos, um monte de bobagem. E o teu cérebro leva tempo para se desvincular de todos esses dogmas absurdos, tá? Então, quando você sai da igreja, o importante é você buscar o melhor para você. É você viver uma vida com liberdade, com paz, com tranquilidade, viu? Seja com alguma religião ou não, seja como ateu, seja lá como for. O importante é você fazer o bem por amor ao bem e não por medo, por culpa ou por vergonha. Porque aí a hora que isso sair da tua vida, a hora que esses elementos saírem da tua vida, talvez você perca o controle dela, tá? Então eu desejo a você o que essa nossa brasileirinha querida encontrou. Eu te desejo paz, eu te desejo liberdade, eu desejo que você faça as pazes com você mesmo, que você seja teu melhor amigo e tua melhor amiga. E não deixa ninguém tirar isso de você, tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.